Que você veio. Mas faça isso com um sorriso no rosto, assim, que bom que você veio. Amém. Efésios capítulo 1, capítulo 1 de Efésios. Confesso aos irmãos que eu estava preparado numa outra mensagem, mas durante o culto Deus falou muito forte no meu coração. Então vamos falar sobre Efésios. Está em Efésios que nós vamos falar. Efésios capítulo 1. Quem encontrou fala glória a Deus. Quem não encontrou fala misericórdia. A maioria encontrou. Mas quem não trouxe Bíblia fala ai, ai, ai. Nossa, o povo está numa coragem. Amém, queridos? Efésios capítulo 1. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha o 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. No verso 4: Assim como nos escolheu, fala escolhido, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 7: No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8: Que Deus derramou abundantemente, fala comigo, abundantemente, sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso 11: Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Olha o 12: A fim de sermos para louvor, fala ser para louvor, da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14: O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Faz tempo que eu não leio um texto tão extenso assim para ministrar aqui na igreja, mas eu quero falar sobre esse texto. Amém, queridos? Quais os propósitos de Deus para a igreja? Qual o propósito de Deus para a igreja do Senhor? Amém? Nós ouvimos muito falar, o próprio irmão Otair citou aqui essa noite, ele disse que está escrito na Bíblia, que nós, não sei se conhece o texto que ele citou, mas relacionado a isso, nós somos mais do que vencedores. Na própria oração que eu fiz, eu citei esse texto que eu acabei de ler. Eu gosto de citar esse texto que diz que ele já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Fala assim para o teu irmão que está ao teu lado: você não precisa mais de bênção, você já é abençoado. Fala assim para o teu irmão: então não fica pedindo bênção para mim,
Porque você já tem todas as bênçãos. Querido, a questão não está em receber. Deus não tem nada novo para nos dar, Ele já nos deu. Ele já preparou para nós. Agora o irmão Daí falou algo muito próprio da posição em que nós tomamos para caminharmos nessas bênçãos que Deus tem para nós. O propósito de Deus para a igreja. Por que Deus nos abençoa? Por que nós somos salvos? Por que Jesus Cristo morreu por nós? Com que nós nascemos? Por qual motivo você nasceu? Por qual motivo você está aqui esta noite? Por qual motivo Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados? Por qual motivo nós cremos em um Deus que nós nunca vimos, mas sabemos que um dia estaremos com Ele na glória? Propósito de Deus para a igreja. E Paulo começa essa carta aos Efésios. E ele começa no versículo 1, e nós vamos ler quase que todos os versículos. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Primeiro, eu sou o que eu sou porque Deus me escolheu para ser. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Santos não significa alguém que não peca. Santo significa alguém que reconheceu a graça do Senhor sobre a sua vida e é fiel em Cristo. Eu sei que é difícil porque aquilo que nós entendemos como santo, a nossa cultura nos ensinou que alguém santo é alguém que não peca. Só que quem não peca? Ora, se a Bíblia mesmo diz que todos pecaram. Pastor, então eu sou um santo, mas eu peco. É isso que nós temos que entender, querido. Eu sei que é bonito falar assim, eu sou um pecador. Talvez é até sensibilizante uma pessoa falar dessa forma. Mas a posição em Cristo diz que eu sou santo. Eu não sou um pecador lutando contra o pecado. Eu sou um santo. Eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Repete comigo. Fala assim: eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou santo lutando contra o pecado. Entender isso faz toda a diferença na nossa vida. Que quando eu digo que eu sou um pecador, logo se eu pecar, isso é normal. Eu sou um beberrão, logo se eu beber é normal. E aí os irmãos que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro falam: eu sou pecador, pastor. Então você peca porque você reconheceu a posição de pecador. Agora, se você reconhece a posição de santo, logo você luta contra esse pecado e não aceita ele. Então Paulo está dizendo para a igreja: olha, irmãos, eu estou falando com um povo que reconheceu a sua posição em Cristo. Eu estou falando com um povo que já ouviu a palavra da verdade, creu nessa verdade, tem uma posição em lugares celestiais. O céu, querido, não vai ser feito para nós, já está pronto. Eu falei hoje na reunião que nós tivemos lá por manhã, e eu falei assim com os irmãos: querido, Deus é diferente de nós. Se eu convidar qualquer um de vocês para ir jantar lá em casa após o culto, eu vou ter que olhar para a Tânia e falar: sai mais cedo e vai no mercado, caçar o mercado aberto, porque tem que comprar alguma coisa para preparar. Eu tinha muita vontade de levar esses irmãos para jantarem lá em casa, mas lá em casa eu não tenho nada preparado, eu só tenho vontade. Vai se virar uma coisa agora, né? Eu falaria para a Valéria: Valéria, prepara o buffet para nós. Cara, é melhor, né, irmãos? Quem conhece sabe. Deus, querido, quando Ele fala em nos abençoar, Ele já tem preparado. Amém, Senhor. Deus não vai correr atrás de algo para te dar.
Deus, quando libera uma palavra, uma promessa sobre a minha e a sua vida, já está pronto. Na verdade, querido, você só nasceu porque já está pronto. Você só nasceu porque o propósito de Deus para a sua vida já está feito. Falta você caminhar aqui. E aí depende da nossa atitude. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Aí no verso 3, ele fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem. É palavra presente, irmãos, não é que vai. Não, se Deus me abençoar nesse ano de 2019, eu vou comprar minha casa. Você não entendeu nada de evangelho. A única coisa que vai acontecer é que nós vamos morar na glória com o Senhor lá no céu, porque até no reino nós já estamos, porque o Senhor Jesus falou ainda 2000 anos atrás: o reino de Deus é chegado a vós, e já chegou até nós. Glória a Deus. Por isso que Jesus Cristo ensinou: venha o teu reino, seja feito a tua. O reino já veio, irmãos. O reino já veio. Agora esse reino, estão procurando eles em palácio. O próprio Jesus Cristo ensinou: ele está dentro de vós. O reino está naquela igreja bonita, o reino está naquela igreja feia, o reino, na igreja, estou dizendo prédio, estrutura. O reino está naquele movimento gospel. Não, o reino está dentro de cada pessoa que decide viver reino. Porque assim como naquele lugar bonito, como naquele lugar feio, como em todo lugar tem pessoas fiéis e tem pessoas infiéis, infelizmente. Porque a igreja não é formada a igreja santa e remida pelo sangue do Cordeiro é aquela que não se contamina. Mas tem um monte de viúva nécia, noiva nécia no meio da igreja. A Bíblia fala de 10 noivas, interessantes. 10 noivas estão esperando um noivo. E a Bíblia diz que as 10 noivas tinham azeite. Azeite na Bíblia é o Espírito Santo. Mas 10 eram prudentes e 10 eram loucas, nécias. 5 eram prudentes, obrigado, Maicon. E 5 eram nécias. 5 prudentes e 5 nécias. Ou seja, é uma comparação com a igreja. Está claro esse texto? Ele está dizendo que dentro da igreja tem pessoas que estão firmes no Senhor, se preparando para a volta do Senhor. Tem pessoas que estão vivendo dia cada dia e mais um dia. Só que a Bíblia diz que à meia-noite houve um grito: eis o noivo! Aí vem o desespero. E agora? A Bíblia diz que as imprudentes, as loucas vão até as prudentes e falam: dá-nos do teu azeite. O que é meu é meu. O que é seu é seu, não tem como dividir. Vai ver se você ainda consegue. E elas saíram e voltaram e bateram na porta, e o noivo não as recebeu. Jesus está voltando, irmãos. Cuidado para você não ser pego de surpresa como alguém louco. Louco é o que, querido? Alguém louco é aquele que anda babando na terra? Não, louco é aquele que conhece uma verdade e não vive ela, e sabe que porque não vive vai para o inferno. Isso é louco. É ou não é? A gente associa alguém louco a alguém que está babando, gritando na rua. Não, querido, louco é alguém que está dentro da igreja, ouve a palavra e não vive a palavra. Isso é ser louco. Não é verdade? Ou está com a razão em si uma pessoa dessa? Não, isso é ser louco, irmão. Aí fala: não, mas Deus tem me abençoado, Deus já me abençoou. É fato, já está garantido em lugares celestiais. Eu sou nova criatura, beleza, depois que você aceitou Jesus, nem dor de cabeça você sentiu mais, é verdade? Não, pastor. Você não teve mais problema, é verdade? Não, pastor. Parece que quando se converte os problemas pioram em alguns casos. Claro. Mesmo quando você estava no mundo, o diabo, Jesus nunca foi teu inimigo. Agora, quando você veio para Jesus, o diabo se declarou seu inimigo. Porque mesmo quando você estava no pecado, entrelaçado no pecado, assim como eu também já vivi entrelaçado no pecado, Deus nunca foi meu inimigo. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que eu fosse resgatado. Então no mundo eu não tinha inimigo, eu era amigo do diabo. Por
Por quê? Porque fazíamos segundo os prazeres do diabo. E vou ser mais forte na minha fala: éramos filhos do diabo. Credo, pastor, eu nunca fui filho do diabo. Então vai ler Bíblia que você vai encontrar e saber que você era filho do diabo, porque você praticava as obras do diabo. E a relação entre pai e filho na Bíblia é que o filho pratica as mesmas obras do pai. João capítulo 8. Só que nós, lá no mundo, andando com o diabo, fazendo as coisas e os prazeres do diabo, agradando ao diabo e à nossa carne, Deus não era nosso inimigo. Aí então a gente decide abandonar essa vida de pecado e se nos voltar para Deus e falar: Deus, tu és o meu Senhor. A Bíblia diz que há festa no céu, mas no inferno há uma batalha sendo travada. Ele não pode se firmar, ele não pode ficar. E aí nós declaramos o que a Bíblia diz: o inimigo de nossas almas. E ele anda em derredor procurando a quem possa devorar. E aí o que é pior, ele conhece o meu gosto, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece o meu temperamento e vai usar tudo isso contra mim agora na nova vida que eu quero viver. Mas a Bíblia diz, pastor, que eu já sou abençoado. Sim, querido, diz que já é conquistado pelo Senhor para você na glória. Agora, essa conquista para chegar até você depende de você. Pastor, mas eu não sou salvo pela graça? Sim. Salvo pela graça, querido, não é viver uma vida irresponsável diante de Deus. Salvo pela graça significa favor imerecido de Deus. Você não merecia ser salvo, mas ainda assim Jesus Cristo morreu pelo seu pecado. Isso é ser salvo pela graça. Isso é a graça de Deus sobre nós. A graça de Deus nunca foi e nunca será liberdade para viver uma vida de pecado e transgressão contra o Senhor. Porque a Bíblia diz que toda vida de transgressão e pecado contra o Senhor leva à condenação. Paulo diz assim em Efésios ainda: não mintais uns aos outros. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, ame uns aos outros. E negócio difícil é amar os irmãos, né? Facinho amar, não é verdade, irmão? Se você falar para mim que é facinho amar os outros, ou você está quase com a auréola na cabeça, né? Que o conceito nosso de amor é diferente do conceito bíblico de amor. O conceito nosso de amor é o seguinte: é eros, é um amor carnal, é um amor interesseiro. Por isso que quando uma pessoa não faz aquilo que você quer, você vira as costas para ela e sai falando mal, porque você é interesseiro. Você viu o fulano? Falou que me amava. Eu também amava ele, amava ela. Mas porque não faz o que te agrada, não ama mais. Interesseiro. O amor de Deus, querido, é incondicional. E aí Paulo fala: olha, ameis uns aos outros, como eu vos amei. E como é que Deus nos amou? Ele deu a vida dele por nós, querido. A referência é Cristo. Aleluia. Amém. Aí, irmãos, essas bênçãos que já foram conquistadas pelo Senhor, que já estão disponíveis para nós, depende da nossa atitude, do nosso comportamento nesta nova vida que agora vivemos, para que elas cheguem até nós. Eis que te digo: você vai ser o médico mais famoso dessa cidade. Vai estudar, irmão, vai comprar livro, vai para a faculdade, vai fazer concurso. Mas Deus falou vai acontecer. Não vai. Porque Deus não é irresponsável de colocar uma pessoa que não estuda, que não tem compromisso, para cuidar da vida dos outros depois. Eu quero ser missionário. Vai estudar línguas. Não, Deus falou comigo. Eu vou ser um pastor. Cheio da unção, cheio da glória. E a hora que eu passar, as pessoas vão
está orando? Como é que está a sua consagração, sua vida com Deus? Não, Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Deus só mostra para você: o que eu quero fazer é isso. O que eu quero fazer é isso. Para isso chegar até você, você tem que caminhar de encontro a isso. Ah, mas Deus falou, pastor. Quem tem promessa não morre. Hã? Ah, irmão, tem um monte de promessa lá no cemitério. Mas Monroe diz que o cemitério é o lugar mais rico da terra. E lá no cemitério tem discos que nunca serão gravados, tem livros que nunca serão escritos, tem empresas que nunca serão abertas. Vou explicar isso. São pessoas que receberam promessas de Deus, mas nunca caminharam de encontro às promessas. E não pense você que caminhar de encontro à promessa, querido, vai ser só aleluia e glória a Deus. Olha para a vida de José. José saiu de casa e Deus deu sonhos a José, mostrando o que Deus faria na vida de José. O pai de José tem a interpretação do sonho. Acaso agora não só seus irmãos vão se prostrar diante de você, mas até nós? Era a interpretação do sonho, porque isso aconteceu. Agora, para que isso acontecesse na vida de José, José precisava ser preparado. Preparado. Os irmãos se levantam em perseguição contra José e vendem José como escravo. José como escravo é vendido para Potifar. Antes ele era tratado em casa como o filhinho do papai, o caçulo mais querido. Agora ele era um empregado dentro de uma casa. A Bíblia fala que José era mordomo na casa de Potifar, mas José não começou como mordomo, querido, porque ele não tinha um currículo apresentado. A única coisa que ele tinha era grátis nas mãos, corrente nas mãos, que diziam que ele era escravo. José não tinha uma marca na testa, contador experiente. O que José tinha era algema nas mãos dizendo escravo. Isso prova que José foi para a casa de Potifar. Eu creio que foi fazer as tarefas mais desprezíveis dentro de uma casa. Talvez José foi ser aquele, não estou criticando a profissão de ninguém, mas também talvez José foi ser aquele que lavava os banheiros, mas porque ele fez com dedicação e com esforço, ele foi visto, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoava. José então se torna mordomo na casa, é uma conquista. José dentro daquela casa administrava toda a casa, e ele mesmo, a Bíblia mesmo diz que a única coisa que Potifar não tinha liberado a José era a sua esposa. José administrava tudo. Como é que ele chegou nesse nível? Dedicação, esforço, trabalho duro. Quando o negócio está legal para José, José é enviado para uma prisão. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei ela, a graça de Deus, e eu falo sobre a vida de José. A graça de Deus sobre José. Deus era com ele. Deus era com ele. A prisão de José, querido, você tem que entender isso. José, ele foi preso por tentativa de estupro. Se hoje um preso por tentativa de estupro não está em bons lençóis, imagine naquela época. E deixa eu te dar mais um parecer. Preso naquela época, para ficar preso tinha que pagar a prisão, é diferente de hoje. E José se tornou aquele que administrava o cárcere. Eu poderia dizer aqui, não lembro a palavra que está na Bíblia, mas José era o administrador da cadeia. Aí José tem todo o processo, chega diante de Faraó, revela o sonho e fica muito fácil. Fica muito fácil dizer assim: o menino que era querido por seu pai se torna governador. Mas ninguém viu o processo que ele passou para se tornar governador do Egito. A promessa de Deus se cumpriu na vida de José, mas a Bíblia diz que em todo o tempo José era temente ao Senhor. Andava temente ao Senhor.
Por isso que José correu daquela mulher. Eu não creio que José correu porque a mulher era feia. Ela não era feia, ela era muito bonita e muito bem cuidada. José correu porque se ele fica, ele peca. Aí eu vou abrir um parênteses na mensagem aqui. É aquela pessoa que fica olhando anarquia no celular, porcaria no celular, né? Corre desse celular, irmão. Eu já orei tanto para Deus quebrar alguns celulares, e Deus quebra de vez em quando. Aí fica alimentando na mente, vai cair em pecado. Sai desse trem. Deus tem promessa, quem tem promessa não morre. Morre sim, irmãos. Muita gente morreu na Bíblia. 600 mil pessoas saíram, 598 pessoas saíram do Egito com uma promessa de entrar na terra prometida. E essas 598.998 pessoas não entraram. Tinham promessa, o Senhor enviou Moisés e falou: vai buscar meu povo, que eu tenho uma terra preparada para eles, uma terra que mana leite e mel. Morreram tudo no deserto. Quem tem promessa morre, irmão. Sai dessa mentira do diabo. Ela não morre enquanto a promessa não cumprir. Morre sim. Morre sim. Mas Deus falou: eu já sou abençoado. Deus te mostrou o tanto de bênção que Ele tem para você. Faça a sua parte para conquistar. Aleluia. Verso 4 diz: assim nos escolheu nele em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Escolheu para quê? Qual o propósito? Para sermos santos. Está na Bíblia. Irrepreensíveis perante Ele. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É alguém que não será repreendido. Não precisa ser repreendido. Olha o que Deus falou assim para Satanás: você viu meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, irrepreensível, se desvia do mal. O cara era o cara, irmãos. O que aconteceu com ele? Enterrou os 10 filhos no mesmo dia. Era rei que ficou fora. A única coisa que Deus não permitiu foi a esposa. A esposa ele falou: não, essa aqui é. A única coisa que Deus, que Jó não perdeu foi a esposa. Até a esposa fala: abandona esse teu Deus e morre, amaldiçoa ele. Mas Jó, íntegro, temente a Deus, reto, se desviava do mal. E aí nós olhamos para a vida de Jó e olhamos que o final de Jó, ele era o dobro mais rico do que no início. É por isso que a Bíblia fala detalhes, a quantidade de bens que Jó tinha em Jó capítulo 1, e fala detalhes da quantidade de bens que Jó ficou no final, Jó 42, se eu não me engano, para provar que Deus faz na vida de uma pessoa fiel e temente a Ele. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, dele, em Jesus Cristo. Por isso que eu disse que antes de você nascer, você já foi um escolhido. Pastor, Deus me escolheu, então quer dizer que aqueles que estão no mundo é porque Deus não nos escolheu? Não, querido, Deus não fez um para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Há uma teoria sobre isso, há um ensinamento sobre isso, onde eles afirmam que é a teoria da predestinação, que Deus predestinou, ou seja, um destino antecipado para uns que vão para o céu e para outros que vão para o inferno. Eu não consigo crer nessa teoria. Porque se eu creio num Deus de amor, eu não consigo imaginar um pai que faz um filho para matar ele depois e deixar ele sofrendo eternamente no inferno. É o meu entendimento. Agora, Jesus Cristo morreu para que todos quantos nele crescem fossem salvos. Logo, se todos quantos nele crescem fossem salvos, não é a decisão de Deus, é de quem crê. É a decisão de cada um de nós. Agora nós somos escolhidos nele para sermos santos. O que é santo? Separado. É uma pessoa separada. É uma pessoa que não
vive nos padrões mundanos do pecado, naquilo que desagrada a Deus. É uma pessoa que luta contra o pecado, não que está no mundo, mas o pecado que está dentro dela. Porque o pecado que nos atrapalha, querido, não é o que está no mundo, é o pecado que está dentro de nós. Paulo afirma isso em Romanos. Paulo afirma isso em Romanos. Porque você não tem problema. Eu vou explicar para você, bem simples. Uma pessoa que nunca bebeu, nunca tomou uma birita, ela vai ser tentada pela bebida? Não. Muito dificilmente, só se ela desejar beber depois de grande. Uma pessoa que experimentou, ela sabe o gosto. Eu vou usar eu como testemunho nesse momento, nessa parte. O primeiro porre que eu tomei, eu tinha 5 anos de idade, pinga com abacaxi. Desgraçou a minha vida. Eu bebia até os 27 anos de idade, até me converter. Não lembro onde eu fui semana e tinha uma bebida lá, sei lá que trem que era aquele, tinha um licor. Ah, lembrei, no cabeleireiro. Eu falei, olha, o negócio agora aqui tem até cachaça aqui para os clientes. Não, o cara que me deu, o cliente me deu e tal. Aí eu peguei a bebida e falei para ele, tem 12 anos, que graças a Deus eu não ponho isso aqui na minha boca. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Aí eu abri, cheirei, né? E falei, olha, a bebida, eu não larguei ela porque ela amargou na minha boca. E se você falar para mim assim, pastor, cerveja era ruim, eu não consigo lembrar o gosto da cerveja como algo ruim. Estou te falando de verdade. Para mim a cerveja tinha um sabor muito gostoso. Só não prestava com house, mas tinha um sabor muito gostoso. Então por que o senhor parou de beber se o senhor sabia que era gostoso e sabe que é gostoso? Porque eu entendi que não me faz bem nenhum. Então eu me afasto, porque eu sei que é uma situação que eu tenho que vigiar, porque senão uma hora eu posso dar um gole, e depois mais um gole, e depois 2 goles, e depois 3, e aí desviei. É desse jeito que acontece, irmãos. Ninguém acorda dizendo assim, vou desviar, sabia? Acho que não, acho que eu vou desviar, agora eu quero desviar. Mas vai caminhando. Aonde que ele deixa? Ele deixa de ser irrepreensível. Ele deixa de ser temeroso a Deus e começa a pisar em caminhos que não deveria pisar. Olha no verso 5: nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça. Por que, pastor? Qual o propósito da igreja? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E que derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, aleluia, o mistério, cadê esse texto? Da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, desvendando-nos o mistério. Fala comigo, mistério. Mistério. Fala de novo. Mistério. De novo. Mistério. Mistério é alguma coisa que está assim aparente para todo mundo encontrar e para todo mundo ver? Mistério é algo oculto que foi desvendado. Eita, irmão, isso aqui é muito forte. O Espírito Santo veio morar dentro de nós para revelar a Cristo a nós. Para revelar. Não diz que ele já revelou, é para revelar. Gostei da palavra que o Tenente citou sobre perseverança. Não, esperança. Ele usou o termo esperança. Nós achamos que esperança é ficar com a boca aberta, esperando que tudo vai acontecer. Isso não é esperança. Esperança é andar em direção àquilo que você espera. Isso é esperança, não é verdade? E aqui o texto ele diz que Deus
desvendando-nos o mistério da sua vontade. Aí, pastor, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. O que você está fazendo para descobrir? É mistério. Irmãos, o diabo, ele está, infelizmente, tranquilo com uma batalha contra a igreja. O diabo, o que ele fez? Ele tirou a educação das pessoas. Não vou nem dizer da tua família, questão familiar, educação bíblica. Falei aqui, eu acho que domingo passado. Nunca houve um tempo com tanto crente, com tanta igreja cheia de crente vazio. Não precisa levantar a mão. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem aqui tem uma vida diária de oração? Quem aqui tem uma vida de jejum, de consagração? Se nós formos fazer por porcentagem, irmão, misericórdia, dá medo. As pessoas querem ser cheias de Deus, aí tem os louvores, né? Tem os louvores. Não, nada contra o louvor. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar. Você vai ficar vazio? Não, eu quero me encher de Deus. Tá bom, o que você está fazendo para se encher de Deus? Querido, Deus tem um propósito para nossas vidas, querido, mas Deus não pode fazer o que Ele quer fazer pela condição que a igreja está. Paulo fala assim: olha, eu tenho que dar para vocês ainda leite. Já era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas vocês ainda têm que beber leite. Paulo está falando, vocês ainda não cresceram na fé. E aí você vai ver o porquê que Paulo está dizendo isso, o contexto do texto. Havia intriga entre os irmãos. Então a Bíblia chama aqueles que ainda vivem de intriguinha, de picuinha um com o outro, a Bíblia chama que isso é beber na fé. Não cresceu. Beber gera fruto, irmão. Beber só faz cagada. Dá alegria. Vamos voltar aqui. Afirmo de ser para a vossa glória, nós, irmãos, esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória? Aleluia! Glória a Deus! Diga assim comigo: eu sei e eu creio que Deus já me tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Mas se eu não tomar uma atitude e uma posição, essas bênçãos não chegarão até mim. É promessa. Isso é Bíblia. Aí, irmãos, abra a tua Bíblia comigo para nós encerrarmos em João capítulo 15. Não vou deixar de citar esse texto. João capítulo 15. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 15. Prestem bem atenção nisso. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta. Não está escrita a palavra pai ali, está dizendo a palavra ele e o corta. Mas está se falando do pai. E todo ramo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra
que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. De quem que é a responsabilidade? É nossa. Ele diz: permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. O que é permanecer em Cristo? Fala de é um caminho de busca, de caminho andando, buscando, indo ao encontro. João capítulo 13, capítulo 8 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Cadê? Deixa eu voltar aqui só para me citar esse texto. Hoje não dá tempo. Amém. Olha o verso 31. Disse, pois, judeus aos que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Mais uma vez Jesus está dizendo: se vocês permanecerem, então vocês serão os meus discípulos. Aí, como discípulo, é aquele que permanece na palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Só conhece a verdade quem permanece nela, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha como é que é o entendimento humano. Nós não somos escravos, nunca fomos escravos, somos descendência de Abraão. Como é que o Senhor está chamando nós de escravos? Jesus está falando, observa bem, querido, que no versículo anterior diz que Jesus falou para aqueles que haviam crido nele. Agora ele fala para os que haviam crido nele: vocês têm que permanecer na minha palavra. E aí então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós nunca fomos escravos, somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Aí Jesus fala: aquele que vive praticando o pecado é escravo do pecado. João 8,44, Jesus fala: vós sois do diabo, porque vocês fazem as mesmas obras do diabo. Observe que Jesus estava falando para aquele povo que havia crido nele. Irmãos, crer, de dizer que crer, está fácil. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem há muitos anos atrás dos canibais do Brasil, isso é em rede nacional. O camarada que, em nome de uma religião que ele criou e em nome de Deus, matava as pessoas e comia a carne delas, e fazia coxinha para vender, vendendo muita coxinha salgada de carne humana. E aí o cara foi preso, então ele ouvia vozes, e aí, por causa daquilo que ele dizia, que cria em Deus. Deixa eu te falar uma outra coisa. Paulo acreditava em Deus, e por isso matava os crentes. Porque Paulo pensava que os cristãos eram uma seita, e por isso matava os cristãos, dava volta de morte. Estevão está lá em Atos capítulo 7 e 8. Mas quando Paulo teve a revelação do Cristo, aí ele passou a crer no Cristo. Cristo Messias. Amém? Aí você vê que Paulo parou de perseguir a igreja e se tornou perseguido dos judeus. Mudança de comportamento, de atitude. Permanecer em Cristo significa mudar os comportamentos do mundo. Não serve mais para quem está em Cristo. Porque se quem está em Cristo vive nos comportamentos do mundo, significa que não está em Cristo. Vamos ler João, continuando em João 8. Diz assim, João 15, né, que eu falei. Vós já está livres pela palavra que eu vos tenho falado. Irmão, quando eu ministro essa palavra aqui, ou qualquer pessoa está ministrando a palavra
palavra de Deus ela tem poder para trazer entendimento. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, ouvirá a palavra. Glória a Deus. Essa palavra pode fazer o efeito de nos purificar. Por que vai nos purificar, querido? Porque nós vamos perceber a impureza que está em nós. Fala: meu Deus, eu pratico isso, não devo praticar isso, não devo fazer. Eu xinguei fulano, não devo xingar. Eu estou com amargura, eu estou ciclano, não devo ter. Eu estou zangado, não devo ficar zangado. Eu não estou perdoando fulano, meu Deus, eu não posso viver essa vida sem perdão, eu tenho que perdoar essa pessoa. Então essa palavra, ela te limpa, certo? E aí diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode, olha o exemplo de Jesus, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Jesus está falando muito claro, irmão. Está vendo essa planta aqui? Se eu torar essa planta, essa aqui não produz fruto, porque não está ligado na raiz. Jesus está falando assim: como se eu cortar um ramo, esse ramo não está em mim, não vai produzir fruto. Jesus está dizendo: ele não vai produzir fruto de mim. É o exemplo que ele está dando. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Mais uma vez, está falando para crente, está falando para aqueles que caminhavam com Jesus. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem não permanece em mim e eu nele, quem permanece em mim e eu logo permaneço nele, esse dá muito fruto. E aí dá até um parênteses: quem não produz fruto está ligado nele. Fica para outra mensagem. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Deixa eu te explicar para você entender melhor do que isso aqui. Você tem uma árvore lá no seu quintal, ou você tem uma planta lá no seu quintal, e você observa que essa planta sua está morrendo, ela está seca, um galho dela. Então o que você faz com esse galho? Você corta ele. Por quê? Porque ele está sugando a seiva ainda da árvore. Você corta ele. E o que você faz? Desse galho seco você faz uma muda? Não, desse galho seco você joga porque ele não presta. Você só está cortando porque ele não presta. É essa comparação que Jesus está dizendo. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu dei o exemplo aqui, algumas pessoas podem ter pensado assim: mas dá para fazer outra muda. Nós não estamos falando de um galho novo. No contexto da Bíblia, está dizendo aquele galho que não dá fruto, é seco. E é interessante, olha só o que acontece: você tem uma árvore lá na sua casa e você sabe que tem um monte de galho seco que está só desfrutando daquilo que ainda a raiz está produzindo. Você vai lá e tora os galhos secos. O que acontece com a árvore? Ela fica flororosa. Dentro de poucos dias ela fica bonita. Faz uma pesquisa de uma videira seca para você ver como é que é o estado dela. Agora, é claro que corta, claro que dói. Só que o que você faz para que ela produza. Aqui no contexto da Bíblia é a mesma coisa. Você foi chamado com um propósito: produzir fruto. O primeiro fruto que eu tenho que dar, querido, é a manifestação de Deus na minha vida. Aquele que xingava não xingue mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que falava mal dos outros não fale mais. Eu não preciso dar uma lista para vocês do que é correto e do que não é correto, porque vocês sabem. O que vocês têm que fazer, querido, eu dou um conselho. O que me ajudou a afirmar em Cristo foi, quando eu me converti, eu fazia a seguinte pergunta para o Senhor: o Senhor faria isso? Jesus, o Senhor faria isso? E eu ficava tentando encontrar a própria resposta. Será que Jesus faria? Eu acho que Jesus faria. Então isso eu posso fazer. Eu quero ser parecido com Jesus.
Jesus, o senhor faria isso? Não, Jesus eu acho que não faria isso. Bom, se Jesus não faria isso e eu quero me parecer com Jesus, então eu não faço isso. Foi a minha posição que eu tomei, me ajudou muito a permanecer em Cristo. Amém. Porque eu sei o que agrada a Deus e eu sei o que não agrada a Deus. Agora eu que decido se eu quero agradar a Deus ou não. Glória a Deus. Não nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Qual o propósito da igreja? Produzir fruto. Nós temos no ano de 2019 um ano da multiplicação, amém, irmãos? Amém. 2019 é o ano da multiplicação, querido. E eu não estou falando aqui só de pessoas, não. Eu estou falando em tudo na nossa vida. Agora, não pense você que vai acontecer por acontecer. Vai acontecer por causa de uma resposta em que nós vamos dar para uma palavra de Deus. Você sabe que para uma planta dar fruto, ela tem que estar em lugar saudável, uma terra saudável, recebendo água todo dia. E nós nesse ano de 2019 vamos passar boas horas falando aqui, ensinando aqui, em como você vai se comportar para produzir fruto no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Você quer ver um ano de multiplicação na sua vida? Amém. Deus já tem isso preparado para você. Como é que você vai fazer para alcançar essas bênçãos que Deus tem? Para conquistar essas bênçãos que Deus tem para você. Aleluia! E aí no verso de número 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas os tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho dado a conhecer. Lindo, né? Os mistérios sendo revelados. 16: não fostes vós, olha que forte, que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Todo teu irmão fala: Deus te escolheu. Deus te escolheu. Não, mas fala com fé, fala: Deus te escolheu. Para você produzir fruto. Olha só, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, ao contrário disso, o oposto disso é: eu vos escolhi a vós outros e vos, aqui que vem a chave, designei e vos ordenei e vos comissionei e vos intimei para que vás e deis. Não é se eu quiser, irmão, porque se você não dá fruto no reino celestial, significa que você está seco. E se você está seco, significa que talvez você está desligado da videira. E se você está desligado da videira, irmão, procura ligar logo, porque senão você está em maus lençóis. O inferno é real, o céu é real, Jesus é real, Amém. Satanás é real, e não tem como brincar de ser crente. O diabo quer que você brinque de ser crente. O diabo quer que você brinque de ser cristão, porque o diabo sabe que Jesus nunca vai negociar os princípios dele. Jesus nunca vai negociar a palavra dele. Aleluia! A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Fica de pé, amada igreja, por favor. Aleluia! Pastor, eu quero viver essa vida que agrada a Deus. Aleluia! Amém. É tudo que Deus quer. O que eu tenho que fazer, pastor? Primeira coisa, reconhecer os seus pecados. Primeira coisa, reconhecer que você pecou diante de Deus. Reconhecer que você fez coisas que desagradaram a Deus. Primeira coisa, reconhecer. Segunda coisa,
você reconhece que pecou, e reconhece que porque pecou, você está correndo um sério risco de perder a sua salvação, então você tem que se arrepender. Querido, e observe que a palavra arrependimento na Bíblia, arrepender-se, não é sentir uma emoção de dor pelo mal que você fez. Arrependimento na Bíblia é mudança de pensamento. Mudança de pensamento, porque quando se muda o pensamento, se muda as atitudes. E quando se muda as atitudes, se mudam os resultados. A primeira coisa, reconhecer. Segunda coisa, se arrepender. Decidir mudar a sua vida. Glórias a Deus. Não andar mais nos padrões do mundo. Pastor, o que eu vou fazer agora? Eu estou no mundo e o mundo está só pecado. É por isso que você foi alcançado, para você ganhar o mundo para Jesus. Obrigado, Senhor. Só que não se ganha o mundo parecendo com o mundo, querido. Se ganha o mundo parecendo com Jesus. Não se ganha o mundo sendo como o mundo é. Se ganha o mundo sendo como Jesus é. E esse é o clamor de Deus para nós: sede, pois, meus imitadores. Esse é o clamor de Deus para nós: sede santo como eu sou santo. Vou reforçar: santo não significa que você não peca, que você pode até vir a pecar, mas santo significa a posição em que você já está em Cristo. Amém. Aleluia! Glórias a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu estou em Jesus. Obrigado. Eu sei que o diabo não vai encontrar em mim oportunidade para me derrubar. Eu sei que o Senhor há de me dar a vitória. Eu sei. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem que reconhecer os pecados. Tem que se arrepender deles. E tem que entregar a vida a Jesus. Amém, Senhor. Tem que entregar a vida a Jesus e dizer: Jesus, até aqui eu fui senhor da minha própria vida. Eu fiz tudo quanto eu quis, do jeito que eu quis. Agora o Senhor é senhor da minha vida. Eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Isso é Jesus ser Senhor. Você está aqui essa noite. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez hoje caiu uma venda dos seus olhos mostrando que você está em maus lençóis. E se eu falar para você que o diabo está tramando uma para você, não precisa nem de unção profética, porque em todo tempo ele está preparando uma para nós. Se eu falar para você que o diabo está tentando te pegar, não precisa de unção profética. Está na Bíblia. Ele anda em derredor procurando a quem possa devorar. Agora, uma coisa eu posso dizer para você: se você entregar a sua vida a Jesus, Jesus vai cuidar de você. Obrigado, Senhor. Se você permanecer nele, ele vai permanecer em você. Em nome do Senhor Jesus. Você está aqui essa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você está aqui essa noite e quer se reconciliar com Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Primeira mentira do diabo quando a gente faz o apelo na igreja é falar para a pessoa: você não vai conseguir. Ninguém que desiste consegue.